Oxóssi é um dos orixás mais venerados no panteão iorubá, mas antes de se tornar o grande caçador divino, sua jornada começou como a de muitos outros, com um chamado que não poderia ignorar. No princípio, os orixás viviam em harmonia com a terra, cada um deles designado para uma função específica na criação e no equilíbrio do mundo. Olorum, o Deus Supremo, havia criado a terra e confiado aos orixás a missão de proteger e guiar os humanos, garantindo que a harmonia fosse mantida entre os reinos da natureza e da humanidade. Oxóssi, desde cedo, se destacava entre seus irmãos por sua relação única com as florestas. Enquanto outros orixás estavam focados em suas próprias responsabilidades, Xangô com o trovão e a justiça, Ogum com as guerras e a metalurgia, Oxóssi preferia passar seu tempo entre as árvores, ouvindo os sons dos animais e o farfalhar das folhas ao vento. Havia algo na quietude das florestas que o chamava, algo que parecia falar diretamente ao seu espírito. Desde jovem, ele sentia que seu destino estava ligado à natureza, mas ainda não sabia exatamente como. Oxóssi era introspectivo e passava horas observando os animais em seus habitats naturais. Ele notava os padrões que os outros não conseguiam ver, o modo como os pássaros voavam para longe quando sentiam perigo, a maneira como os cervos se moviam em sincronia com o vento, evitando assim predadores. A floresta era um organismo vivo, e Oxóssi sabia que era preciso respeito e compreensão para verdadeiramente pertencer a ela. Certa noite, enquanto caminhava por uma clareira, Oxóssi ouviu um som diferente. Não era o canto de pássaros, nem o rugido distante de um leão, mas uma voz profunda e ressoante que parecia emanar das próprias árvores. Oxóssi, a voz disse, você foi escolhido. Ele parou, seus sentidos em alerta, buscando a origem daquela mensagem. O vento parecia sussurrar seu nome, e a terra sob seus pés pulsava com uma energia que ele nunca havia sentido antes. A floresta estava se comunicando com ele. Oxóssi percebeu então que seu destino era maior do que ele imaginava. Ele não era apenas um caçador comum. Havia sido escolhido para ser o protetor das florestas, o guardião dos animais, aquele que manteria o equilíbrio entre a vida selvagem e os humanos. Sua missão não seria fácil. A floresta, embora viva e bela, era também cheia de perigos ocultos, e Oxóssi precisaria dominar a arte da caça e da sobrevivência, não para se impor à natureza, mas para proteger o que ela representava. O chamado da floresta marcava o início de sua jornada. Para provar que era digno dessa responsabilidade, ele precisaria demonstrar suas habilidades como caçador e protetor. Mas Oxóssi sabia que a verdadeira força não vinha da violência ou da dominação, mas da sabedoria e da paciência. Ele teria que aprender a ouvir os segredos da floresta, a se tornar parte dela em vez de tentar controlá-la. A preparação para seu primeiro grande desafio começou ali. A floresta exigia dele mais do que simples força física. Ela demandava conexão espiritual, equilíbrio emocional e uma mente afiada. Oxóssi começou a treinar incessantemente, praticando suas habilidades de caça com arco e flecha, movendo-se silenciosamente através das árvores, aprendendo a se tornar invisível aos olhos dos animais e, ao mesmo tempo, se tornando um com eles. Nos meses seguintes, ele enfrentou pequenos desafios que testaram sua coragem e astúcia. Enfrentou animais ferozes, mas sempre com respeito e compreensão de que cada vida tinha seu valor. Quando caçava, fazia oferendas à terra e nunca desperdiçava o que havia capturado. Ele se tornou conhecido por sua habilidade de trazer sustento para seu povo sem desequilibrar a ordem natural. Mas Oxóssi sabia que algo maior estava por vir. O chamado da floresta não havia sido apenas uma cerimônia de boas-vindas. Era um presságio de algo mais.
No horizonte, um grande desafio se aproximava, algo que testaria não apenas suas habilidades físicas, mas também seu espírito e sua devoção à missão que lhe fora dada. Oxóssi aceitou o chamado da floresta, mas estará ele preparado para enfrentar os desafios que o aguardam? A floresta exigirá mais do que ele imagina, e seu destino está apenas começando a se desenrolar. Após aceitar o chamado da floresta e reconhecer seu papel como protetor das matas e dos animais, Oxóssi mergulhou em sua jornada como caçador. Diferente dos outros caçadores que viviam nas aldeias e reinos, ele optou por seguir um caminho solitário. Para ele, o silêncio e a solidão da floresta não eram sinais de abandono, mas uma forma de conexão mais profunda com o ambiente ao seu redor. Cada passo que dava era uma lição, e a natureza, sua eterna professora. Oxóssi sabia que ser um caçador não se tratava apenas de habilidade física, como força ou rapidez. Era preciso mais do que isso. Para ser um verdadeiro guardião da floresta, ele precisaria entender cada aspecto da vida selvagem, desde o menor inseto até o predador mais feroz. A floresta era um equilíbrio delicado, e ele teria que aprender a se mover dentro dela sem perturbar essa harmonia. Logo no início de sua jornada, Oxóssi percebeu que caçar não significava apenas matar para sobreviver, como muitos acreditavam. Caçar, para ele, era um ritual sagrado, uma forma de honrar a vida que a floresta oferecia. Ele via os animais não como presas, mas como seres com os quais mantinha um pacto de equilíbrio. Cada vez que abatia uma caça, fazia oferendas à terra, agradecendo pela vida que havia sido tirada e prometendo nunca tomar mais do que o necessário. Essa visão diferenciada fez com que Oxóssi fosse visto de maneira especial pelos espíritos da floresta. Diferente de outros caçadores que invadiam o território das feras e causavam destruição sem pensar nas consequências, Oxóssi movia-se com cuidado, sempre respeitando os limites impostos pela própria natureza. Por isso, a floresta o aceitou como um de seus filhos. Os animais não o temiam. Muitos o seguiam em silêncio, observando seu comportamento com curiosidade, como se soubessem que ele era mais do que apenas um humano. Ao longo de sua jornada solitária, Oxóssi desenvolveu habilidades que o diferenciavam dos outros. Ele se tornou um mestre em se mover sem ser percebido. Sua presença na floresta era quase invisível. Quando caminhava, seus passos eram tão leves que nem as folhas secas no chão se moviam. Ele aprendeu a usar o vento a seu favor, permitindo que o cheiro de seu corpo fosse levado para longe dos animais, evitando ser detectado. Sua mira com o arco e flecha era impecável, e com o tempo ele se tornou conhecido por sua capacidade de abater qualquer presa com um único tiro certeiro. Além disso, Oxóssi começou a desenvolver uma relação espiritual com os animais que caçava. Ele acreditava que cada ser tinha um espírito guardião e que esses espíritos poderiam se comunicar com ele. Antes de cada caçada, ele meditava, pedindo permissão aos espíritos dos animais para que o guiassem até sua presa. Muitas vezes, durante suas caçadas, ele sentia a presença desses espíritos que lhe mostravam o caminho ou o avisavam sobre perigos ocultos. Com o passar do tempo, Oxóssi passou a ser conhecido como o caçador solitário. Mesmo aqueles que nunca o haviam visto pessoalmente sabiam de suas façanhas. Histórias sobre ele começaram a circular pelas aldeias e reinos. Diziam que ele era capaz de atravessar a floresta de um lado ao outro sem ser visto por ninguém. Alguns afirmavam que ele tinha o poder de conversar com os animais e que as feras mais selvagens o obedeciam como se fosse um deles. Outros, mais supersticiosos, acreditavam que Oxóssi não era humano, mas um espírito da floresta que havia assumido forma humana para proteger os segredos da natureza.
Apesar de sua fama crescente, Oxóssi nunca se preocupou com o que os outros pensavam dele. Sua missão era clara: proteger a floresta e manter o equilíbrio entre os seres vivos. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando e que desafios maiores aguardavam por ele. A floresta, com todo o seu mistério, ainda guardava segredos que ele precisaria desvendar. Um desses segredos veio à tona em uma noite particularmente silenciosa. Oxóssi estava acampado perto de um rio, observando o fluxo constante da água quando, de repente, sentiu uma presença. Não era uma presença física, mas espiritual. Fechou os olhos e concentrou-se, tentando identificar o que estava ao seu redor. Foi então que ele viu, em sua mente, uma imagem. Um cervo majestoso, de olhos penetrantes, observando-o à distância. O cervo não era comum. Seus chifres brilhavam à luz da lua e sua presença emanava uma força espiritual imensa. Oxóssi entendeu imediatamente que aquele não era um cervo qualquer. Era um mensageiro dos espíritos da floresta, enviado para testá-lo. Sem hesitar, ele se levantou e seguiu o caminho que o cervo havia tomado. A caçada, naquele momento, não era apenas uma questão de abater uma presa. Era um teste espiritual, algo que definiria seu futuro como o guardião da floresta. A perseguição durou horas, mas Oxóssi não sentia cansaço. O cervo movia-se rapidamente, mas Oxóssi estava sempre um passo atrás, guiado pela energia espiritual que sentia em seu coração. A certa altura, Oxóssi havia provado seu valor como caçador e guardião da floresta, mas ele sabia que seu caminho não terminava ali. Após seu encontro espiritual com o cervo místico, ele passou a entender que sua jornada estava apenas começando. Cada lição aprendida na floresta o aproximava mais de seu destino como orixá, e cada caçada se transformava em uma oportunidade de honrar o equilíbrio da natureza. Porém, algo inquietava Oxóssi. Apesar de sua conexão profunda com a floresta, ele ainda sentia que havia algo que não compreendia completamente. Era como se a floresta, em toda a sua vastidão, ainda escondesse segredos que ele precisava desvendar. E foi nesse momento de reflexão que ele começou a ouvir rumores sobre outro grande caçador, Odé, o orixá da caça, cujas habilidades eram lendárias e cuja sabedoria sobre a floresta era incomparável. Oxóssi sabia que seu encontro com Odé era inevitável. Não apenas por curiosidade, mas porque sentia que havia muito a aprender com aquele que era considerado o mais sábio entre os caçadores. Mas Odé não era um orixá fácil de encontrar. Diziam que ele vagava pelas florestas mais densas e perigosas, longe dos olhos mortais. Para encontrá-lo, Oxóssi teria que se embrenhar em partes da floresta que nem ele conhecia. Determinando-se a encontrar Odé, Oxóssi partiu em uma nova jornada. Atravessou rios, subiu montanhas e se aventurou em territórios desconhecidos, enfrentando os perigos naturais da floresta e as criaturas que lá habitavam. No entanto, cada passo que dava parecia levá-lo mais perto de uma verdade maior. Ele sabia que, para se tornar o protetor completo da natureza, precisaria aprender com aquele que dominava a arte da caça como nenhum outro. Certa noite, enquanto Oxóssi descansava em uma clareira após um dia exaustivo de busca, ele ouviu um som diferente. Era o ruído suave de folhas sendo movidas por alguém que se aproximava, mas não era qualquer ser. Havia uma leveza e precisão nos movimentos que indicavam que aquele ser não era uma presa nem uma fera. Quando Oxóssi abriu os olhos, viu diante de si um homem alto, de porte forte e olhar intenso, segurando um arco que brilhava à luz da lua. Era Odé. "Você me procurava?" perguntou Odé, com um sorriso enigmático no rosto. Sua voz era profunda, mas calma, e parecia carregar consigo o peso de milhares de caçadas bem-sucedidas e segredos profundos da floresta.
Oxóssi se levantou, surpreso por finalmente encontrar aquele que ele tanto buscava. Sim, respondeu com respeito. Eu procuro sabedoria. A floresta me deu muito, mas sinto que ainda há muito que não compreendo. Dizem que você conhece seus segredos mais profundos. Odé o observou por um momento, avaliando-o. Ele já havia ouvido falar de Oxóssi, o jovem caçador que se movia pela floresta como um espírito e cuja habilidade com o arco e flecha era lendária. No entanto, Odé sabia que a habilidade de caçar não era suficiente para compreender verdadeiramente a floresta. Você é um bom caçador, disse Odé, mas a verdadeira sabedoria da caça não está em quantos animais você pode abater ou quão silenciosamente pode se mover. Está em entender o equilíbrio da natureza e saber quando é a hora de caçar e quando é a hora de proteger. Com essas palavras, Odé convidou Oxóssi para acompanhá-lo em uma caçada que mudaria sua vida para sempre. Juntos, eles partiram pela floresta e a jornada ao lado de Odé revelou a Oxóssi uma nova forma de ver o mundo natural. Ao longo dos dias, Odé ensinou a Oxóssi lições que não podiam ser aprendidas apenas pela prática da caça. Odé mostrou a Oxóssi como cada ser na floresta tinha um papel a desempenhar, desde o menor inseto até o predador mais poderoso. Ele falou sobre o ciclo da vida e da morte e como os caçadores eram parte desse ciclo. Quando caçamos, explicou Odé, não estamos apenas tirando vidas, estamos participando do ciclo da natureza. Cada animal abatido alimenta outros seres e mantém o equilíbrio, mas é nosso dever garantir que esse ciclo continue sem interrupções. Uma das lições mais importantes que Odé passou a Oxóssi foi sobre o respeito pela caça. Ele ensinou que caçar por necessidade era nobre, mas caçar por vaidade ou ganância era um crime contra a natureza. A floresta, em sua sabedoria, punia aqueles que tiravam mais do que precisavam. Os caçadores que caçavam além de sua necessidade logo se tornavam presas dos próprios espíritos da floresta. Durante uma caçada em conjunto, Odé e Oxóssi se depararam com um grande javali, uma fera imponente e ágil. Oxóssi, por instinto, preparou sua flecha, mas foi interrompido por Odé. "Espere!", disse ele, levantando a mão. "Veja como ele se move. Esse javali não está caçando, ele está protegendo sua família." Oxóssi observou com mais atenção e viu que, de fato, o javali estava parado à frente de um grupo de filhotes. Se ele o atacasse, os filhotes estariam vulneráveis. "Essa é a diferença entre um caçador e um guardião", explicou Odé. "Como guardiões, nós protegemos os vulneráveis. Este javali está apenas cumprindo seu papel. Caçá-lo agora desequilibraria o ciclo." Essas palavras ressoaram profundamente em Oxóssi. Ele começou a ver a floresta de forma diferente. A partir daquele momento, ele entendeu que sua missão como caçador não era simplesmente abater presas, mas preservar a harmonia da vida na floresta. Ele passou a perceber que o ato de caçar era uma responsabilidade imensa e que cada vida que ele tirava tinha um impacto duradouro no delicado equilíbrio da natureza. Além das lições práticas, Odé também compartilhou com Oxóssi segredos espirituais. Ele explicou que a floresta era viva, cheia de espíritos ancestrais que vigiavam e protegiam os seus. Esses espíritos, muitas vezes invisíveis, podiam ser sentidos por aqueles que tinham uma conexão profunda com a terra. Odé ensinou a Oxóssi a ouvir os sussurros desses espíritos e a respeitar suas vontades. Em troca, os espíritos da floresta o protegeriam e guiariam em suas caçadas. No final de sua jornada juntos, Oxóssi havia aprendido mais do que jamais imaginara. Ele havia absorvido não apenas as habilidades práticas da caça, mas também a sabedoria profunda que vinha com o entendimento do equilíbrio da natureza.
Ele havia se tornado um verdadeiro guardião das florestas, alguém que não apenas caçava, mas também protegia e preservava. Antes de se despedirem, Odé deu a Oxóssi um último conselho. Lembre-se, a floresta sempre exigirá algo de você. Como guardião, você deve estar sempre atento, pois os perigos não vêm apenas dos predadores naturais, mas também dos seres humanos que desejam destruir o que a natureza construiu. Sua missão nunca termina. Com isso, Odé desapareceu na floresta, deixando Oxóssi para continuar sua jornada. O jovem caçador agora compreendia que sua responsabilidade era maior do que ele jamais imaginara. A floresta dependia dele, e ele estaria sempre pronto para protegê-la, seja de ameaças internas ou externas. Oxóssi aprendeu com Odé que o verdadeiro poder está na sabedoria e no equilíbrio. Mas estará ele preparado para os desafios maiores que ainda estão por vir? A floresta, com todos os seus mistérios, o testará mais uma vez. Após a partida de Odé, Oxóssi voltou para sua terra natal com uma nova perspectiva sobre seu papel como caçador e guardião da floresta. Ele agora entendia que suas habilidades não eram apenas para caçar, mas também para proteger o delicado equilíbrio da vida nas matas. Com isso, ele assumiu uma posição de liderança espiritual entre os outros caçadores e os habitantes das aldeias, que o viam como um protetor não só dos homens, mas de toda a criação. No entanto, a tranquilidade que Oxóssi havia cultivado nos corações dos povos da floresta estava prestes a ser perturbada por uma nova ameaça. Rumores começaram a circular nas aldeias sobre a chegada de invasores de terras distantes, que vinham com a intenção de explorar as riquezas naturais da floresta. Esses invasores, conhecidos por sua brutalidade e ganância, não respeitavam o equilíbrio natural e destruíam tudo em seu caminho em busca de poder e riquezas. Eles traziam consigo armas poderosas, capazes de derrubar árvores antigas e matar os maiores animais da floresta com facilidade. Oxóssi, sempre atento ao menor sinal de desordem na floresta, logo percebeu os impactos da chegada desses forasteiros. Áreas que antes eram densamente povoadas por animais, agora estavam vazias, e o som constante dos machados derrubando árvores ecoava ao longe. As feras da floresta, inquietas, começaram a migrar, fugindo do território que estava sendo devastado. Oxóssi sabia que aquilo não era apenas uma invasão física, era uma violação do pacto sagrado entre os homens e a natureza. Ele não poderia permitir que o ciclo da vida na floresta fosse interrompido por homens que não compreendiam o verdadeiro valor da terra que pisavam. Determinando-se a proteger a floresta e seus habitantes, Oxóssi convocou um conselho com os líderes das aldeias e os caçadores experientes. Muitos estavam com medo, pois já haviam testemunhado a força brutal dos invasores e suas máquinas destruidoras. Alguns acreditavam que lutar contra eles seria suicídio e que o melhor seria abandonar as florestas e procurar refúgio em terras mais seguras. Mas Oxóssi não estava disposto a recuar. Ele conhecia a floresta melhor do que ninguém, sabia dos seus segredos e de seus aliados ocultos. Além disso, ele não estava sozinho. Os espíritos da floresta e os animais também estariam ao seu lado nessa luta. Durante o conselho, Oxóssi levantou-se e com sua voz firme declarou: "Nós não somos apenas caçadores, somos guardiões desta terra. A floresta nos alimenta, nos protege e nos dá tudo o que precisamos. Agora é a nossa vez de protegê-la. Não permitiremos que invasores a destruam por ganância." Seu discurso inspirou os demais. Embora o medo ainda estivesse presente, a determinação de Oxóssi começou a espalhar coragem entre os caçadores e guerreiros das aldeias.
Eles sabiam que, se havia alguém capaz de liderá-los na defesa da floresta, esse alguém era Oxóssi. Nos dias seguintes, Oxóssi e os caçadores começaram a se preparar para a batalha. Sabendo que não poderiam enfrentar os invasores diretamente em combate, devido ao poder de suas armas, Oxóssi usou a sabedoria que havia adquirido com Odé e os espíritos da floresta. Ele sabia que a floresta era sua maior aliada e que os invasores não a conheciam como ele. Então, traçou um plano que usaria o ambiente a seu favor. Primeiramente, Oxóssi convocou os animais da floresta. Com sua conexão espiritual profunda com as criaturas, ele conseguiu reunir uma grande variedade de animais, desde os menores pássaros até as maiores feras, para que atuassem como sentinelas e guias. Eles iriam espiar os invasores, movendo-se sem serem detectados, e reportariam seus movimentos para Oxóssi e seus aliados humanos. Além disso, Oxóssi preparou armadilhas naturais. Ele sabia exatamente onde posicionar as emboscadas, usando o terreno e a vegetação para esconder seus guerreiros. Árvores eram derrubadas estrategicamente para bloquear as rotas de escape, e fossos eram cavados nas áreas de passagem mais prováveis dos invasores. Quando o exército de invasores finalmente chegou ao coração da floresta, encontraram um ambiente hostil. Embora estivessem preparados para destruir a floresta com suas armas, não estavam prontos para a guerra invisível que Oxóssi havia preparado para eles. A floresta parecia ter vida própria. As armadilhas começaram a funcionar. Troncos caíam sobre os invasores, fossos surgiam sob seus pés e animais selvagens surgiam do nada, atacando com precisão cirúrgica. Oxóssi e seus guerreiros se moviam como sombras entre as árvores, atacando de forma rápida e desaparecendo antes que os invasores tivessem tempo de reagir. Cada flecha disparada por Oxóssi atingia seu alvo com precisão mortal, e os guerreiros da floresta seguiam seu exemplo, atacando e recuando, deixando os invasores desorientados. No auge da batalha, os invasores começaram a perceber que estavam lutando não apenas contra homens, mas contra a própria floresta. O medo se espalhou entre eles e muitos começaram a recuar. Porém, os líderes dos invasores, cegos pela ganância, ordenaram que avançassem, mesmo com a floresta virando uma armadilha mortal. Foi nesse momento que Oxóssi tomou uma decisão ousada. Ele sabia que, para acabar com a invasão de uma vez por todas, teria que enfrentar o líder dos invasores diretamente. Usando sua agilidade e conhecimento da floresta, ele se infiltrou no acampamento inimigo e encontrou o comandante dos invasores. Um homem cruel, cuja ganância era evidente em seus olhos. O duelo entre Oxóssi e o líder dos invasores foi rápido, mas intenso. O comandante, armado com uma espada poderosa, atacou com força brutal, mas Oxóssi, com sua destreza e agilidade, desviou de cada golpe, até que encontrou a oportunidade perfeita para disparar uma flecha certeira no coração do líder. Com a morte de seu comandante, o exército invasor desmoronou. Os poucos sobreviventes fugiram, espalhando histórias sobre a floresta viva e o caçador invisível que derrotava seus homens sem ser visto. A floresta, mais uma vez, estava a salvo. Após a batalha, Oxóssi foi recebido como um herói pelas aldeias, mas ele sabia que a luta pela proteção da floresta nunca terminaria. Embora tivesse vencido aquela batalha, ele também compreendia que a ganância humana era um inimigo persistente e que ele precisaria estar sempre vigilante. Oxóssi fez oferendas aos espíritos da floresta, agradecendo por sua proteção e pedindo que continuassem a vigiar suas terras. E mesmo com a vitória, ele permaneceu humilde. Sabia que sua força não vinha apenas de sua habilidade com o arco e flecha, mas da conexão profunda que havia estabelecido com a natureza e os seres que viviam nela. Oxóssi venceu a batalha contra os invasores, mas a paz é temporária. Novas ameaças podem surgir e ele precisará estar pronto para proteger a floresta mais uma vez. Qual será o próximo desafio que o destino reservará para o caçador solitário?
Após a batalha contra os invasores, Oxóssi se sentia mais conectado do que nunca com a floresta e com seu papel como guardião. No entanto, ele também sabia que a paz era efêmera e que novos desafios poderiam surgir a qualquer momento. Por isso, ele decidiu buscar orientação dos espíritos da floresta, na esperança de que eles o ajudassem a compreender o que o futuro lhe reservava. Em uma noite de lua cheia, Oxóssi foi até uma clareira sagrada, onde as árvores eram mais altas e o ar estava impregnado com a magia da natureza. Ele acendeu uma fogueira e, em seguida, começou a entoar cânticos, pedindo pela proteção e sabedoria dos espíritos. Ele pediu que o guiassem em sua missão de preservar a floresta e proteger seu povo. Conforme o fogo crepitava e a fumaça se elevava, Oxóssi sentiu uma mudança no ambiente. A brisa se tornou mais forte e uma presença sutil, mas poderosa, começou a envolvê-lo. Ele fechou os olhos e se concentrou, permitindo que sua mente fosse levada para um estado de transe. Em sua visão, Oxóssi viu imagens de um futuro distante. Ele viu a floresta exuberante, cheia de vida e prosperidade, mas logo a cena se transformou em uma paisagem desolada, marcada por árvores caídas e animais em fuga. Ele viu homens novamente, mas desta vez não eram apenas invasores. Eram aqueles que buscavam poder e controle sobre a natureza. As visões se tornaram mais vívidas e Oxóssi percebeu que havia um novo inimigo em ascensão, um ser maligno, uma entidade que se alimentava do medo e da destruição. Esta força obscura estava se espalhando pelas florestas, corrompendo tudo em seu caminho. Oxóssi viu que, se nada fosse feito, essa entidade destruiria não apenas a floresta, mas também os laços entre os humanos e a natureza. Quando a visão terminou, Oxóssi estava em estado de choque. Ele compreendeu que a batalha contra a ganância humana não era o único desafio que ele enfrentaria. Agora, ele tinha que lidar com uma força muito mais poderosa e sinistra. Com o coração pesado, Oxóssi decidiu que precisava de aliados para enfrentar essa nova ameaça. Ele convocou os líderes das aldeias e compartilhou suas visões. No início, muitos estavam céticos, mas à medida que Oxóssi descrevia a entidade maligna, eles começaram a compreender a gravidade da situação. Juntos, decidiram que era hora de unir forças com outras tribos e grupos que também reverenciavam a floresta e seus espíritos. A missão de Oxóssi agora se expandia. Ele e seus aliados precisavam encontrar maneiras de fortalecer a conexão entre os humanos e a natureza, criando uma frente unida contra a escuridão que se aproximava. Eles começaram a organizar rituais e celebrações para honrar os espíritos da floresta, pedindo que os guiassem na batalha que se avizinhava. Oxóssi, agora um líder respeitado entre os povos da floresta, também decidiu buscar conhecimento entre os antigos. Ele se lembrou das histórias que ouvira sobre a sabedoria dos anciãos que habitavam as montanhas. Assim, ele partiu em uma nova jornada, determinado a encontrar aqueles que poderiam oferecer conselhos valiosos sobre como enfrentar a entidade maligna. Na montanha sagrada, onde os ventos sussurram segredos, Oxóssi encontrou um sábio ancião que conhecia as lendas e os mistérios do mundo. O velho homem, com olhos penetrantes e uma presença tranquila, escutou atentamente a história de Oxóssi. "O que você viu é uma verdade, jovem caçador", disse o sábio. "A escuridão sempre busca invadir a luz, mas você deve lembrar, a força da união é maior que a força da divisão." Com essas palavras, o ancião ofereceu a Oxóssi um poderoso talismã, um amuleto que simbolizava a conexão entre os homens e os espíritos da natureza. "Use isso com sabedoria", disse o ancião. "Ele lhe dará a força e a proteção necessárias na batalha que está por vir." Com o talismã em mãos, Oxóssi voltou à floresta, pronto para liderar seu povo na luta contra a escuridão que ameaçava sua casa.
Ele sabia que a batalha seria difícil, mas a esperança e a determinação agora iluminavam seu caminho. A floresta, em sua essência, sempre estaria ao seu lado. Oxóssi retornou à floresta não apenas como um caçador, mas como um líder. Com o talismã que recebera do sábio ancião, ele estava decidido a reunir os povos da floresta, criando uma grande aliança que poderia enfrentar a entidade maligna. Ele sabia que juntos poderiam encontrar a força necessária para proteger a terra que todos amavam. Convocou uma assembleia em uma clareira central, um lugar que tinha sido palco de muitas reuniões e rituais ao longo dos anos. Os habitantes das aldeias começaram a chegar, trazendo suas esperanças, medos e preocupações. As crianças brincavam ao redor, enquanto os mais velhos trocavam olhares sérios. Era uma atmosfera de expectativa e nervosismo. Quando todos estavam reunidos, Oxóssi se levantou e, com a força de sua voz, começou a falar. Amigos e aliados, hoje estamos aqui não apenas como caçadores ou habitantes das aldeias, mas como um só coração. As visões que tive me mostraram que estamos à beira de uma nova era, uma era que traz consigo desafios imensos, mas também a oportunidade de nos unirmos como nunca antes. Ele compartilhou a história da entidade maligna que se aproximava, descrevendo o que vira em sua visão. Esta força obscura quer dividir-nos, corromper a conexão que temos com a floresta e uns com os outros. Mas juntos somos mais fortes. Precisamos nos unir não só como caçadores, mas como protetores da terra e da vida que nela habita. A assembleia começou a murmurar, alguns com preocupação, outros com determinação. Entre os presentes estava Yara, uma mulher sábia e respeitada, que havia visto os ciclos da natureza se repetirem ao longo dos anos. Com um olhar firme, Yara levantou-se. Oxóssi tem razão. A união é nossa melhor defesa. Precisamos preparar nossas aldeias e garantir que estamos prontos para a batalha. A escuridão não só vem de fora, mas também de dentro, do medo que cada um de nós carrega. Com isso, Yara propôs que cada aldeia contribuísse com suas habilidades únicas para formar um exército coeso. Os ferreiros deveriam forjar armas, os curandeiros deveriam preparar remédios e poções, e os caçadores deveriam treinar os jovens para se tornarem protetores da floresta. A Assembleia se tornou um fervilhante centro de ideias e estratégias. Oxóssi se sentiu inspirado ao ver a determinação nos rostos de seus amigos e aliados. Ele começou a ver a visão do futuro que havia presenciado não como uma certeza inevitável, mas como uma batalha que poderiam vencer. Após horas de discussão, um plano começou a tomar forma. Oxóssi decidiu que eles precisavam realizar um grande ritual de união, onde todos os povos poderiam se conectar com a floresta e os espíritos. Acreditava que, ao fazer isso, poderiam fortalecer seus laços e invocar a proteção dos seres espirituais que habitavam a floresta. Na manhã seguinte, Oxóssi e seus aliados começaram a se preparar para o ritual. Cada aldeia trouxe seus símbolos e oferendas, e à medida que o dia avançava, a clareira se enchia de cor e vida. O cheiro de flores e ervas aromáticas permeava o ar, e a energia da expectativa era palpável. Quando o sol começou a se pôr, todos se reuniram em um círculo, mãos dadas. Oxóssi, com o talismã pendurado em seu pescoço, começou a conduzir o ritual. Ele invocou os espíritos da floresta, pedindo sua proteção e orientação. As vozes da assembleia se misturaram em um canto harmonioso, ecoando pela floresta. À medida que o ritual avançava, a atmosfera se tornava mais intensa. A energia da floresta começou a fluir através de cada um deles, e Oxóssi sentiu a conexão com a natureza se fortalecer. Ele viu visões de animais se unindo, árvores dançando ao vento e a terra vibrando com vida.
Então, em um momento culminante, uma luz dourada começou a emanar do talismã que Oxóssi usava. Era como se os espíritos da floresta estivessem respondendo ao seu chamado. A luz se espalhou pelo círculo, envolvendo todos em um abraço caloroso e protetor. "Agora somos um só", declarou Oxóssi, com a voz cheia de emoção. "A força da floresta está conosco. Estamos prontos para enfrentar o que vier." A aliança entre as aldeias e os povos da floresta havia sido estabelecida, e a confiança entre eles se fortalecia a cada dia. Com o ritual de união, Oxóssi e seus aliados sentiam-se mais poderosos do que nunca. No entanto, a calma que se seguiu à celebração era apenas um breve interlúdio antes da tempestade. Em uma manhã nublada, enquanto os habitantes das aldeias continuavam seus preparativos, os primeiros sinais da entidade maligna começaram a aparecer. O céu escureceu e uma sensação de desespero se espalhou pela floresta. Os pássaros, normalmente vibrantes e alegres, estavam em silêncio e os animais se tornaram inquietos, buscando abrigo e segurança. Oxóssi percebeu a mudança no ambiente. Ele sabia que a entidade estava se aproximando e que o momento da verdade estava chegando. Reuniu seus aliados mais próximos e juntos, eles começaram a formular estratégias para enfrentar o inimigo que se avizinhava. Os rumores sobre a entidade maligna se espalharam rapidamente entre as aldeias. Os mais velhos contavam histórias sobre como essa força se alimentava do medo e da destruição, e como, em épocas passadas, havia destruído florestas inteiras. Oxóssi e seus aliados precisavam agir rapidamente para evitar que a história se repetisse. Eles decidiram que, antes de qualquer confronto direto, precisavam se infiltrar nas áreas onde a presença da entidade era mais forte. Oxóssi, Yara e um grupo de caçadores e guerreiros partiram em uma missão para investigar os arredores, procurando pistas sobre a verdadeira natureza da ameaça. À medida que se aproximavam das zonas afetadas, notaram que a flora e a fauna estavam murchando. As árvores, que antes eram robustas e vibrantes, agora estavam cobertas de uma substância negra e pegajosa. O cheiro de podridão e desespero permeava o ar, e a floresta parecia gritar por ajuda. Quando finalmente chegaram ao coração da escuridão, Oxóssi sentiu uma onda de energia negativa. Era como se a própria terra estivesse chorando. Ele se concentrava, buscando qualquer sinal dos espíritos da floresta, mas sentia que a presença da entidade era esmagadora. De repente, uma sombra começou a se formar diante deles. Era uma figura enorme e grotesca, com olhos que brilhavam como carvão em brasa. A entidade parecia ter a forma de um homem, mas sua pele era feita de sombras e sua voz ressoava como o eco do desespero. "Vocês vieram até aqui em busca de batalha?" A entidade riu, uma risada fria e cortante. "Vocês não sabem que são insignificantes diante do poder da escuridão? A floresta será minha e todos vocês serão consumidos." Oxóssi, segurando firme seu arco e a flecha encantada que recebera dos espíritos, avançou com determinação. "Você não levará a floresta. Nós somos seus guardiões e não permitiremos que você a destrua." A entidade riu novamente, mas desta vez a risada parecia mais nervosa. "Guardians, vocês são apenas seres efêmeros e a natureza é fraca. A escuridão sempre prevalecerá." Oxóssi e seus aliados prepararam-se para a luta. A batalha começou com uma onda de energia negativa que se espalhou pela clareira. Os caçadores lutaram bravamente, usando suas habilidades e estratégias que haviam treinado, mas a escuridão parecia absorver cada ataque. Enquanto a batalha se desenrolava, Oxóssi percebeu que os ataques físicos não eram suficientes para derrotar a entidade. Ele teve uma epifania.
A verdadeira força da floresta não estava apenas em armas ou magia, mas na união e na coragem de seu povo. Com isso em mente, ele convocou seus aliados a se unirem em um só, formando um círculo em volta da entidade. Juntos, começaram a entoar um canto poderoso, invocando os espíritos da floresta. A luz do talismã de Oxóssi brilhou intensamente e a energia coletiva dos aliados começou a se concentrar. A entidade, percebendo a mudança no ambiente, hesitou. O que estão fazendo? Isso não pode me parar. Oxóssi gritou. A força da floresta é maior do que você imagina. Somos a vida, a união e a esperança. O canto cresceu em intensidade e a luz se espalhou como uma onda, envolvendo a entidade. Ela gritou em desespero, enquanto a luz pura da união da natureza e da coragem humana começava a dissipar a escuridão que a cercava. A batalha entre a luz e a escuridão estava em seu clímax. Oxóssi e seus aliados, unidos em força e propósito, continuaram a entoar seu canto, cada vez mais forte e vibrante. A luz emanava de seus corações, irradiando esperança e determinação, enquanto a entidade maligna lutava para se manter firme. A entidade, percebendo que a união da floresta estava se tornando insuportável, começou a desmoronar. Os gritos de desespero ressoavam enquanto a luz penetrava cada vez mais na escuridão. Oxóssi sabia que este era o momento decisivo. Ele levantou seu arco, a flecha encantada brilhando intensamente em suas mãos. Agora, vamos mostrar a ela o poder da verdadeira natureza, gritou Oxóssi. Ele mirou na sombra da entidade e com um movimento rápido disparou a flecha. A flecha, em vez de apenas atingir a entidade, se transformou em um raio de luz pura, que atingiu diretamente o coração da escuridão. A entidade gritou, seu corpo tremendo sob a força da luz. Não, eu sou a escuridão, eu sou a eternidade. Mas as palavras soaram vazias e cheias de pânico. A luz se espalhou rapidamente, cercando a entidade e forçando-a a recuar. Oxóssi e seus aliados sentiram a força da floresta se unindo à sua. A união de suas vozes, a força de sua conexão com a natureza e o amor que compartilhavam uns com os outros foram mais poderosos do que qualquer força maligna. Conforme a luz se intensificava, a entidade começou a se desfazer, como sombras ao sol da manhã. Vocês podem me ter vencido agora, mas eu sempre voltarei. A ameaça soou cada vez mais distante, até que finalmente a entidade desapareceu, deixando para trás uma clareira limpa e iluminada. Quando a batalha terminou, os habitantes da floresta se abraçaram, emocionados. A união havia prevalecido, e a floresta estava a salvo, pelo menos por enquanto. Oxóssi olhou em volta, vendo os rostos sorridentes de seus amigos e aliados. Sentiu uma onda de gratidão e amor por eles. Hoje mostramos que a união é mais forte do que a escuridão. Juntos somos invencíveis, exclamou Oxóssi, sua voz ecoando pela clareira. Embora tivessem vencido a batalha, a presença da entidade ainda pairava sobre eles como um lembrete de que as forças do mal sempre poderiam voltar. Portanto, Oxóssi sabia que a vigilância era crucial. Ele começou a planejar como poderiam proteger a floresta de futuras ameaças. Decidiu que deveriam construir uma rede de sentinelas e guardiões, cada um responsável por monitorar diferentes partes da floresta. Assim, poderiam estar preparados para qualquer sinal de que a entidade estava retornando. Durante os dias seguintes, as aldeias se reuniram para criar um novo conselho de líderes, onde Oxóssi ficou encarregado de manter a comunicação entre todos os guardiões. Com isso, ele esperava criar um sistema de alerta que poderia ajudar a proteger a floresta de qualquer invasor, humano ou espiritual. Assim, a floresta começou a se curar. As árvores começaram a florescer novamente e os animais voltaram a fazer seus lares nas clareiras.
A vida retornou ao seu ritmo natural, mas agora com uma nova energia e um novo propósito. Oxóssi estava determinado a manter a paz e a harmonia que haviam conquistado com tanto esforço. Após a grande batalha e a vitória sobre a entidade maligna, a vida na floresta parecia ter retornado ao seu curso normal. Mas Oxóssi sabia que a luta nunca era verdadeiramente terminada. Ele sentia que o papel de guardião exigia mais do que apenas proteger a floresta de invasores. Também envolvia educar as gerações futuras sobre a importância da preservação da natureza e da conexão com os espíritos. Assim, Oxóssi decidiu que era hora de criar uma escola de ensinamentos sobre a floresta, onde os jovens pudessem aprender sobre suas tradições, habilidades de caça e, mais importante, a necessidade de respeitar e proteger a terra que os sustentava. Ele convocou todos os líderes das aldeias para discutir a ideia. Durante a reunião, Oxóssi apresentou sua visão. Precisamos preparar nossos jovens não apenas para caçar, mas para serem guardiões como nós. Eles devem entender o equilíbrio da vida na floresta, as histórias que os espíritos têm para contar e o papel que cada um de nós desempenha na preservação deste mundo. Os líderes ouviram atentamente e muitos concordaram que era uma ideia brilhante. Alguns estavam céticos, acreditando que as lições deveriam ser passadas informalmente, como sempre haviam sido. Mas Oxóssi insistiu que, com as novas ameaças, uma estrutura formal era necessária para garantir que os ensinamentos não se perdessem com o tempo. Finalmente, com o apoio de Yara e de outros líderes influentes, a escola foi estabelecida. Localizada em uma área sagrada da floresta, perto de uma antiga árvore gigante que muitos acreditavam ser habitada pelos espíritos ancestrais, a escola se tornou um centro de sabedoria e aprendizado. Lá, Oxóssi e outros anciãos ensinaram os jovens sobre as técnicas de caça, o uso responsável dos recursos naturais e a importância de viver em harmonia com a natureza. Os jovens aprenderam a reconhecer os sinais da floresta, a interpretar os cânticos dos pássaros e a identificar plantas medicinais. Mais do que isso, aprenderam sobre a conexão espiritual que mantinha tudo em equilíbrio. Oxóssi também lhes ensinou sobre a história da entidade maligna e como a união foi a chave para derrotá-la. Ele queria que as gerações futuras compreendessem que o verdadeiro poder não estava em armas ou força bruta, mas na capacidade de trabalhar juntos. Oxóssi sentia que sua missão como guardião da floresta estava próxima de um novo ciclo. Os anos haviam passado e as gerações mais jovens, treinadas em sua escola, já desempenhavam um papel fundamental na preservação da floresta e na proteção contra ameaças, tanto físicas quanto espirituais. Seu legado estava assegurado, mas Oxóssi sabia que ainda havia um último ensinamento a passar: o destino e o ciclo da vida. Nos últimos anos, Oxóssi havia sentido uma conexão mais profunda com os espíritos da floresta. Era como se os ventos, as árvores e os animais lhe falassem de uma transição iminente, não apenas para ele, mas para a própria terra que ele jurara proteger. Ele sabia que seu tempo como líder e guardião estava chegando ao fim e que era hora de preparar seu povo para viver sem sua liderança direta. Certa noite, Oxóssi foi até o coração da floresta, o lugar onde há muito tempo havia recebido o talismã dos espíritos. Ele se ajoelhou ao lado de uma árvore antiga e sussurrou preces à terra, pedindo orientação sobre o futuro. A floresta respondeu em seu silêncio com a brisa suave que tocava sua pele. E ele sentiu uma calma profunda, como se a própria natureza estivesse reconhecendo seu papel completo no ciclo da vida. Na manhã seguinte,
Oxóssi convocou uma grande reunião de todos os povos das aldeias. Em meio à clareira, ele se levantou e falou com a mesma força que sempre o caracterizou, mas desta vez havia um tom de despedida em suas palavras. Meus amigos, meus aliados, meus irmãos e irmãs da floresta, durante muitos anos caminhamos juntos, aprendemos juntos e lutamos lado a lado. Protegemos esta terra com nossas vidas e agora ela floresce sob nossos cuidados. Mas, assim como as árvores crescem e depois retornam à terra para dar lugar a novas vidas, também chega o momento de eu seguir em frente. As pessoas ao seu redor, jovens e velhos, o observavam em silêncio, com olhares respeitosos e emocionados. Muitos sentiam a magnitude do momento, reconhecendo que Oxóssi estava prestes a se afastar de seu papel ativo como líder. Eu sempre serei parte desta floresta, continuou Oxóssi. Minhas lições, meus ensinamentos viverão em cada um de vocês, assim como a força da floresta vive em nossos corações. A escuridão pode tentar retornar, mas enquanto permanecermos unidos, nada pode nos derrubar. O ciclo da vida continua, e agora é hora de passarmos a tocha para as próximas gerações. Yara, a sábia anciã que havia lutado ao lado de Oxóssi desde os primeiros dias, se levantou e com voz firme reafirmou o que todos sentiam. Oxóssi, seu nome viverá para sempre nas árvores, nos rios e nos ventos desta floresta. Você nos guiou com sabedoria e coragem, e agora seremos nós a guiar nossos filhos e os filhos deles. Com um sorriso sereno, Oxóssi agradeceu. Ele sabia que havia completado sua jornada, mas também sabia que, em espírito, jamais deixaria a floresta. Seu destino estava ligado àquele lugar de forma inquebrável. Após o encontro, Oxóssi se retirou para um local isolado da floresta, um lugar sagrado onde os espíritos se manifestavam em sua forma mais pura. Lá, em um último ato de comunhão com a natureza, ele entregou o talismã que o havia protegido e guiado durante todos esses anos. Colocou-o no tronco de uma árvore milenar, como uma oferenda final, sabendo que seu poder e sabedoria permaneceriam para aqueles que viessem depois dele. Os espíritos da floresta o acolheram com ternura, e Oxóssi sentiu uma paz indescritível. Ele percebeu que o ciclo estava completo. Como o grande caçador e guardião da floresta, ele havia cumprido seu papel e agora poderia descansar, não como um líder que se retira, mas como parte integrante da terra que tanto amou e protegeu. A partir daquele dia, Oxóssi não foi mais visto pelos habitantes das aldeias, mas sua presença era sentida em cada folha que balançava ao vento, em cada animal que corria livre e em cada brisa suave que passava pela floresta. Ele se tornara parte da própria essência da natureza, um com os espíritos que ele sempre reverenciou. O legado de Oxóssi perdurou por gerações. Sua história foi contada e recontada em canções, mitos e lendas. Os caçadores invocavam seu nome antes de sair para a caça, buscando sua orientação e proteção. As crianças aprendiam desde cedo que, ao respeitar a floresta, estavam honrando Oxóssi e os espíritos da natureza. Oxóssi não era mais apenas um caçador. Ele se tornara o símbolo da harmonia entre o homem e a natureza, o protetor das florestas, o orixá que todos reverenciavam e honravam. E assim, o ciclo da vida continuava, com o espírito de Oxóssi sempre presente, guiando aqueles que caminhavam sob as árvores que ele tanto amava.